Vamos lá, galera, vamos dar continuidade. Vamos falar um pouco mais agora dos padrões de rede sem fio. Bom, vamos pegar aí. Uma rede sem fio que utiliza o padrão I3E 802.11n. Essa é uma questão de 2018. Esse assunto é interessante, é importante. Então vamos recapitular isso daí. Esse I3E se escreve IEE, mas lê-se I3E. Traduzindo, ele é um Instituto de Engenharia Elétrica e Eletrônica. É uma organização que cria padrões. Em fevereiro de 1980, eles criaram um comitê 802 responsável pelas redes de computadores. Tudo que tiver a ver com redes, ou melhor, tudo que tiver 802, você já sabe que é rede. Aí existe 802.3.5, ponto 11, ponto 15, ponto 16, dentre outros, né? Sempre que o carinha falar 802.3, você já sabe que é alguma variação do Ethernet. É o Ethernet ou alguma de suas variantes, vai depender da letrinha que vem depois. 802.3 é cabeado, é Ethernet. 802.5 é um padrão que já está obsoleto, chamado Token Ring. Mas fica aí guardadinho, Token Ring. 802.11 é o Wi-Fi. 802.15 é o Bluetooth. 802.16 é o IMAX. Existem outros, mas esses são os mais importantes. Esse 802.11 a gente vai ter que estender. Primeiro, vamos entender esse conceitozinho básico de rádio. Sempre que eu estou trabalhando com rádio, eu tenho que ter o quê? Um equipamento emissor com uma antena, um equipamento receptor com uma antena, e eu tenho que ter uma frequência definida para que as informações possam ser enviadas e recebidas. Essa frequência é expressa em Hertz. Então, por exemplo, se eu quiser ouvir aqui no Rio de Janeiro a JB, eu vou sintonizar em 99,9 MHz, né? Milhões de Hertz. Galera, se eu mudo a frequência, mudo o canal. E aí, tanto o emissor quanto o receptor vão ter que estar transmitindo naquele outro canal. Por que eu estou falando isso? Será que o meu computador, que tem uma placa Wi-Fi, vai funcionar se eu for a Portugal? Como assim? Será que tem Wi-Fi lá em Portugal? Claro que tem. Será que vai funcionar lá? Claro que vai. Por quê? No mundo inteiro, o Wi-Fi vai operar na mesma frequência, com os mesmos protocolos. E aí a gente tem 802.11b, G, N e AC. B, G, N e AC. 802B, A, G, N e AC. Pessoal, a ordem está certa? Está certo, o B é mais velho. O B, ele começou a operar com 11 megabits de velocidade e a frequência de 2.4 GHz. Isso caiu na prova da Polícia Federal para agente de Polícia Federal em 2004. Olha quantos anos isso já é cobrado. O A trouxe a velocidade de 54 megabits, mas a frequência de 5 GHz. Isso fazia com que o B e o A fossem incompatíveis. Então a empresa investia uma grana para colocar um Wi-Fi na época e quando lançaram um padrão novo, por ser outra frequência, tinha que trocar tudo. O que aconteceu? Esse padrão não foi muito aceito. Logo desenvolveram o G, onde no G a velocidade é igual ao do A, mas a frequência é igual ao do B. Essa frequência de 2.4 GHz é uma frequência convencionada como pública meio que no mundo inteiro. Então, qualquer equipamento eletrônico que transmita via rádio tende a usar essa frequência para não precisar ter licença da Anatel, nem nada disso. O N já é um padrão que não tem valor assim definido. As taxas podem variar de 150 até 600 megabits. E no N
a gente já pode ter frequência de 2.4 ou 5 GHz. Ele pode operar nas duas bandas. Se no teu prédio tem muitas redes operando em 2.4, é interessante que o equipamento passe a trabalhar em 5, para que haja um menor índice de colisões, né, de perdas. E o AC? O AC hoje é um dos mais modernos. As taxas podem chegar até 1.3 GHz e a frequência dele é de 5 GHz. 1.3 gigabits e a frequência dele é de 5 GHz. O AC, gente, é bem difícil ainda de ser encontrado, né? Se tu comprar um laptop novo, provavelmente ele vai ser compatível com G e com N. Legal? São os padrões ainda mais usados. Bom, eu não estou entendendo nada. Como eu fiz, se tu não entende nada, pelo menos decora que 802.11 é Wi-Fi. Né? Porque se o carinha perguntar o que é uma impressora 802.11? É uma impressora Wi-Fi. O que é um equipamento 802.11? É equipamento compatível com Wi-Fi. Voltando. Uma rede sem fio que utiliza o padrão Wi-Fi 802.11n. Tem ambiente sem obstáculos físicos, alta capacidade de transmissão de dados. Até aí tá legal, né? Até 600 megabits, sendo capaz de atingir até 1 gigabit, usando 5 antenas em um único access point. Aí tá errado, galera. Esse padrão do N usa 2 antenas e, assim, a velocidade dele vai até 600 megabits, mais ou menos. Ele parece já estar se referindo ao AC na questão, beleza? Então, essa questão do CESP está errada. Bluetooth, que é o padrão 802.15. Qual é a característica dele? Enquanto o Wi-Fi pega algumas centenas de metros, o Bluetooth pega poucos metros, até 10. Poucos metros, até 10 metros. E as taxas de transmissão também são bem baixinhas. A primeira versão do Bluetooth, as taxas eram de até 720 kilobits. Ou seja, não chegava nem a 1 megabit. A característica dele é o baixo custo. Então, qualquer equipamentozinho hoje pode ter um Bluetooth e não ser caro. Uma tecnologia de substituição de cabos sem fio, que permite alcance médio com velocidade mais alta e potência maior que o Wi-Fi. Essa questão está errada. Por que ela era difícil? Porque tem gente que não sabe que o I3E 802.11 é o quê? Wi-Fi. Então, errada a questão. Pavimento TRE da Bahia. As redes sem fio, também conhecidas como Wi-Fi, utilizam diferentes frequências para a transmissão de dados. Beleza. O padrão 802.11 AC, que opera com velocidade de até 1.300 megabits, utiliza a faixa de frequência de 5 GHz. Então, o gabarito aí é o quê? Letra B de bravo. Ok? Prova de escrivão da Polícia Federal de 2018. O padrão I3E 802.11G limitava a 54 megabits. G, 54 megabits. Permite que as redes locais das unidades da empresa operem sem cabeamento. Beleza. E com velocidade mínima de 200 megabits. Aí a questão ficou o quê? Errada. Beleza? Errada a questão. Vamos que vamos. Os padrões de rede sem fio 802.11a, B, G, N operam na mesma faixa de frequência? Não. O A opera na faixa de 5, o B opera na faixa de 2.4, o G opera na faixa de 2.4, o N opera em dual band, né, em 2.4 ou 5. Tudo isso o quê? Gigahertz. Então, cada padrão tem a sua faixa de frequência. Tudo bem que vai ficar alternando entre 2.4 ou 5, que são faixas públicas, né? Mas a questão do jeito que ela tá errada. Beleza? Questãozinha do Banco do Brasil. Wi-Fi refere-se a produtos que utilizam tecnologias para acesso sem fio à internet. Beleza. Com velocidade pode chegar a taxas superiores a 10 megabits. Todas são superiores a 10, né? Porque começa com 11. Então, todas são superiores a 10. Até aí tá certo.
A conexão é realizada por meio de pontos de acesso. Os pontos de acesso funcionam como estações base, né? Um equipamento que vai ter uma antena e você vai se conectar a esse equipamento para troca de informações. Esse modo é chamado de infraestrutura, onde eu tenho a máquina A, por exemplo, acessando esse equipamento para que ele permita ou acesso à internet ou a comunicação com outro computador. A conexão é realizada por meio de pontos de acesso denominados hotspot. Gente, qual é a característica de um hotspot? É permitir o acesso à internet em um local público. Existem locais que tem uma plaquinha escrito Wi-Fi, é uma hot zone. E esses locais, eles oferecem o acesso à internet, não importa se é pago ou se é gratuito, mas é comum oferecer. Por exemplo, hoje em dia, eu vou à academia, eu vou a um restaurante, aí eu pergunto lá, tem Wi-Fi? O cara tem. Qual é a senha? Tem gente que fala assim para mim, não precisa de senha não, é só você fazer o login com o Facebook. Tem muitos hotspots que já tem o que a gente chama de uma API do Facebook, que faz o quê? Onde você faz o login através do teu Facebook. E aí você acessa a rede por 1 hora, por um determinado período, né? Existem equipamentos que são comercializados para isso. Vamos colocar aqui, por exemplo, hotspot, TP-Link, Facebook. Vamos ver se a gente acha uma propagandazinha aqui, ó. Existem alguns equipamentos que são exclusivos para isso. Eu adoro o Google. Google. Hotspot. TP-Link é um fabricante. E vou botar Facebook para ver se ele me dá esse exemplo que eu estou procurando, né? Olha aí, roteador com login do Facebook, blá, 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 blá. Esses equipamentos, normalmente eles já são chamados de roteadores hotspot. E o que eu estou querendo colocar é que na minha casa, por exemplo, eu tenho um ponto de acesso, mas ele é privado, ele não é público. Meu vizinho não pode entrar, ninguém acessa. Ele acessa a internet, óbvio, né? Mas quando eu falo hotspot, normalmente eu penso em quê? Isso é conceitual, hein, gente? O equipamento é um roteador. Mas, conceitualmente, quando eu penso em hotspot, eu já penso no acesso à internet. Então, ó, atualmente o usuário consegue conectar-se em diferentes lugares, como hotéis, aeroportos, restaurantes. Ele está colocando locais públicos. Para que seja acessado um hotspot, que é esse ponto de acesso à internet, o computador utilizado deve possuir a tecnologia Wi-Fi específica. Ele tem que ter uma placa de rede compatível. Ele tem que vir com essa tecnologia. Então, a questão está certa. Beleza? Provinha do TJ São Paulo. As redes de computadores podem ser classificadas de acordo com sua abrangência geográfica. Legal. Dentre os seguintes padrões, o que possui abrangência é classificada como uma WAN. E aí, gente? Wi-Fi seria uma WLAN. A letra B e a letra C são redundantes, porque elas são a mesma coisa. Wi-Fi é a mesma coisa que 802.11, que é a mesma coisa que 802.11g. Então, a B, a C e a D são a mesma coisa. O 802.15 é o Bluetooth. Bluetooth seria associado ao quê? A uma PAN ou a uma WPAN, né? Que seria também a mesma coisa. Uma rede pessoal, uma rede wireless personal. O 3G pode estar associado ao WAN, né? A gente já fez essas correspondências anteriormente. O 3G pode estar associado a um WAN, por quê? Eu vou poder percorrer o país todo com meu celular 3G, 4G. Né? Telefonia móvel tem essa característica de cobertura extensa. Então, gabarito aí, letra A. Galera, só para fechar esse bloco, vamos comentar um pouquinho a diferença do ADOC para o modo infraestrutura. No modo infraestrutura, existe um equipamento que a gente vai chamar, nesse primeiro momento, de Access Point.
um ponto de acesso. Se a máquina A tem um Wi-Fi e quer mandar uma informação para a máquina B, ela vai mandar a informação para o Access Point e o Access Point vai mandar para a máquina B. A máquina C está do lado, beleza, mas ele não tem como ir direto. A informação vai para o Access Point e o Access Point manda para a máquina C. Então, vocês vão observar que no modo infraestrutura existe um equipamento que fica ligado normalmente o dia inteiro, oferecendo uma cobertura, um alcance, né, um raio de 100 metros, 150 metros, que seja, onde a gente tem o quê? O sinal do Wi-Fi. Se vocês observarem, só de aqui eu não tenho Wi-Fi para poder exemplificar, mas se eu tivesse, provavelmente, ao clicar no Wi-Fi já veria vários pontos de acesso, né? Vários access points. E é muito comum hoje em dia, num prédio, você acessar e aparecer trocentos SSID, né? Que é o nome da tua rede sem fio, SSID. Legal? A maioria deles protegidos por senha, né? Seguros. Trabalhando com criptografia para proteger os dados. Legal. Agora imagina que eu fui à praia. Aí eu tô lá na praia, quero trocar uma foto com alguém. Mas lá não tem nenhum access point, não tem nada perto, nem luz tem. É praia de nudismo? A praia deserta, não tem nada. Eu posso passar uma foto de um para o outro? Pode. Aí eu posso, por exemplo, ligar meu equipamento no Bluetooth e eu vou enxergar o outro equipamento, vou mandar parear e vou trocar as informações diretamente. Isso caracteriza uma transmissão ad hoc. Como assim? Essa transmissão ad hoc não tem infraestrutura. Então, quando eu estou falando em rede sem fio, ou ela é infraestrutura ou ela é ad hoc. Infraestrutura vai ter uma base, uma estação base, ad hoc não tem. Nesse ad hoc, no ramo do direito, esse termo ad hoc está muito relacionado com uma coisa temporária. Como assim? O perito... o Renato agora é perito ad hoc. Eu não fiz concurso para perito. Eu sou perito quando a juíza manda lá eu fazer algum tipo de trabalho. É para aquele ato, para aquele momento. É ad hoc. Então, o ad hoc ele tem esse caráter temporário. Se eu parear meu celular com o teu usando o Bluetooth, a gente vai trocar a foto agora, mas amanhã, se eu chegar perto, eu não consigo conectar. Foi para aquele ato, para aquele momento. É uma característica do ad hoc. É possível ter Wi-Fi trabalhando ad hoc, mas o Bluetooth é característico do ad hoc. Né? Ad hoc não é só o Bluetooth. Eu estou querendo colocar que qualquer comunicação onde os dispositivos trocam informações sem fio entre si e não tem uma estação base, não tem uma antena para servir de centro, é ad hoc. Agora, quando eu tenho que ficar perto do alcance daquela antena da central para poder enviar ou receber, aí eu tenho uma infraestrutura. Beleza? Vamos que vamos. Vamos fechando mais esse bloco e a gente vai continuar. Agora vamos falar um pouquinho sobre topologias, galera. O que são topologias? Bom, de uma maneira fácil para lembrar, logia sempre está associada a estudo, né? Biologia, geologia, estudo. Topo está relacionado com forma. É topologia, estudo da forma. Isso, meu filho, estudo da forma. Então, por definição, a topologia tem a ver com o quê? Com a forma. Essa topologia, ela pode ser física ou ela pode ser lógica. A topologia física, ela tem a ver com layout. Tá certo essa grafia? Em português está layout. Não sabia. E a topologia lógica tem a ver com o fluxo dos dados. Com a maneira como os dados vão trafegar pela rede, pelos enlaces, pelos cabos. Então, a topologia ela pode ser física ou ela pode ser lógica. E agora a gente vai começar a estudar as topologias. Primeiro, definição. Questão do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Observem aí.
Os dispositivos de rede de computadores que são interconectados, toda rede implica interconexão, física e logicamente, para possibilitar o tráfego de informações. Compõem layouts denominados topologias. Então, esse enunciado é uma definição de topologia. Beleza? Gabarito da questão, letra B de bravo. Protocolo, lembra do TCP/IP, conjunto de padrões para comunicação entre máquinas. Roteamentos são caminhos. Cabeamentos, o nome já diz, né? Arquitetura é um conjunto de camadas e protocolos, por definição. Está muito rápido. O importante é que o gabarito é letra B, definição de topologia. Vamos discorrer pelas principais topologias. Quais são as principais? Anota aí. A gente tem a topologia malha, a gente tem a topologia barramento, a gente tem a topologia anel, a gente tem a topologia estrela, a gente tem a topologia árvore, a gente pode ter uma topologia híbrida. Vamos deixar esses 5, porque com certeza já vai ser suficiente. Então, malha, barramento, anel, estrela e árvore. Quando eu penso nessa topologia física, tem tudo a ver com layout. Então, qual é o conceito de malha? Na topologia malha, cada computador ou cada rede de computadores está diretamente ligada a todas as outras. Olha aí. Cada uma delas está ligada a todas as outras. Vê se eu conseguia fazer uma malha. Todas ligadas entre todas. Qual é o problema dessa topologia? Malha. Todas ligadas entre todas. Qual é o problema dessa topologia? O problema dela é a escalabilidade. O quê? Escalabilidade. Ela tem baixa escalabilidade. O que significa isso? Ela não pode aumentar de tamanho. Por quê? Cara, se eu quiser colocar mais uma aqui, olha o trabalho. 1, 2, 3. Se eu quiser colocar mais uma, caramba. É difícil implementar isso em redes grandes. Ela não é escalável. Ela não pode aumentar muito. Qual é a grande vantagem dela? Ah, gente, tem caminho alternativo para tudo. Como assim? A, B, C, D, E, F. Se eu quiser mandar a informação de A para F, a informação ela pode seguir aqui. A, F. Mandaram uma bomba. Explodiram. Tá ruim. Então, A, B, F, A, C, F. Ou seja, é uma rede muito confiável. A confiabilidade é uma característica dessa rede, né? Porque a informação vai chegar, de algum jeito vai chegar. O problema é que ela tem um alto custo de implementação, ela é de difícil implementação em redes grandes, ela tem baixa escalabilidade. Isso, hoje em dia, gente, pode ser usado, por exemplo, para ligar uma matriz a algumas filiais. Por exemplo, a gente vai ter uma estratégia em São Paulo, uma estratégia em Brasília, uma estratégia no Rio, vamos colocar que tem uma estratégia em Recife. É possível montar uma rede com topologia malha, ligando as redes. Né? Para quê? Para se acontecer alguma coisa em um link, ter outro. Ter um caminho alternativo para enviar a informação. Então, é possível. O que é importante para a prova? Definição, gente. Malha, todas ligadas entre todas. Olha essa questão da ESAF. A rede malha também pode ser chamada de rede mesh. O número de conexões necessárias ao considerar uma topologia de rede em malha para N máquinas. Se o cara perguntar, por exemplo, uma malha com 5 máquinas, quantos pedaços de cabo ela tem? Como assim? 1, 2, 3, 4, 5. Se eu quiser ligar todos entre todos,
1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pedaços de cabo. Beleza. Aí se eu colocar 6 computadores, ai, pô, vai me dar trabalho. Então tem uma fórmula. Qual é a fórmula? N vezes N-1 sobre 2. Então, se eu tenho 5 máquinas, eu vou ter 5 vezes 4, que é N-1, sobre 2, que vai ser 20 sobre 2, que vai ser igual a 10. 10 segmentos de cabo. Quando ele coloca números de conexão, são pedaços de cabo. Essa topologia malha, ela tem o que a gente chama de um enlace. O que é um enlace, gente? É uma conexão. Enlace é para amarrar. Cada ponto na rede pode ser chamado de nó. Os computadores na rede são os nós, né? Os enlaces são as conexões. Aqui eu tenho um pedaço de cabo ligando aqui até aqui. Um pedaço de cabo ligando daqui até aqui, com conectores nas extremidades. Cabos ligando daqui até aqui. Então, cada um desses enlaces é chamado de enlace ponto a ponto. Porque cada pedaço de cabo tem 2 conectores ligando as 2 extremidades. É um enlace ponto a ponto. Nessa topologia malha, a gente tem um enlace ponto a ponto. Legal? E a fórmulazinha, então, é N vezes N-1 sobre 2. O gabarito é o quê? Letra C. Uma crítica à questão é que quando ele coloca dessa forma, dá a impressão de que só o N-1 é que está dividido por 2. Ele poderia ter colocado outro par de parênteses aqui para não deixar essa dúvida. Beleza? Porque é tudo que está... Tudo isso aqui sobre 2. Beleza.